Felipão vai trabalhar da seguinte maneira. Eu tenho um time que oscila na intensidade, é diferente do que eliminou o Palmeiras. Imagino povoar o meio e amarrar um pouco o jogo, amarrar o Flamengo, mas ele vai trabalhar muito o emocional desse elenco. Toda vez que nós estamos falando aqui, esse Atlético, quero ver se vai, se vai virar a chavinha. Aí ele dá cada baforada. Ele dá cada baforada, né? O Edu, o Prates, o Zé Elias estão falando de vocês. Olha lá. Olha, Guri. Ele faz isso aqui no vestiário direto. Olha, Guri. Aí, eles não acreditam. Aí o cara é campeão, ele vem mirando você ali na zona mista. Mas ele certeza, Dani, ele vai muito no emocional dos caras. Por quê? É onde ele pode se apegar. Claro que isso não ganha, só isso não ganha no final. Claro. Mas é exatamente um jogo que você amarra numa dessa. Mas o time tem condição de jogar futebol. Tem, mas não está entregando. O Atlético, a classificação contra o Palmeiras veio a partir do momento que o time jogou. Porque tudo bem, a gente entende que às vezes é um plano de jogo, é um plano de jogo de às vezes de marcar mais atrás, vai ficar menos com a bola, teoricamente jogar mais de uma maneira mais direta. Agora, o Atlético tem jogadores para jogar futebol. O problema é que mas campeão em Guayaquil me parece que se jogar futebol também. Na Copa do Brasil, o Atlético, quando tomou o gol do Pedro, aquele gol que ele fez na Arena da Baixada, quando resolveu jogar faltando 10 minutos, o time jogou. É que tinham só 10 minutos para jogar. Ficou o tempo todo quase contando muito que conseguiria levar para os pênaltis. É que o problema do Atlético é que o Flamengo, eu acho que aprendeu contra o Corinthians. Como assim? Aprendeu o quê? Intensidade, dificuldade. Porque o Corinthians colocou o Flamengo, no segundo tempo especialmente, um desconforto que nós não tínhamos visto até então. A impressão que dava é que o Flamengo estava esperando o jogo acabar. Porque teve alguns problemas no comecinho do segundo jogo, quando o Thiago Maia esses problemas também foram... Quando o Thiago Maia se lesiona, mas mesmo antes... Tinha tirado o Vidal, né? Tinha tirado o Vidal, mas antes mesmo de se lesionar, o time do Flamengo estava com dificuldade. Só tem um jogador para marcar. Por isso que... o Thiago já entrou no sacrifício, né? Não lesionou no campo. Até nós mencionamos aqui sobre a importância do João Gomes, porque com 10 minutos de jogo do segundo tempo, o Vidal já não estava mais na partida. O Vidal estava fora. O time do Corinthians dominou o meio campo. O Everton Ribeiro se sacrificava, mas o Everton Ribeiro era o elo do meio-campo ao ataque, porque as poucas vezes que o Flamengo conseguiu atacar no segundo tempo, passou muito por Everton Ribeiro pegar essa bola e carregar. Então, o que eu concordo com o Prats, o que ele pode fazer para tentar dificultar também para o Flamengo, é colocar uma intensidade em termos de marcação e velocidade com a bola nos pés, que eu acho que o Flamengo, o Atlético tem. O jogo em Curitiba contra o Palmeiras, o Atlético fez bem isso. Sim, pela característica dos seus jogadores, acho que o Atlético pode jogar. O problema, sabe o que é também, Dani? É tirar da cabeça do jogador adversário, e aí entra o lado emocional, e aí entra também a experiência do Felipão, é o seguinte: nós vamos jogar contra o Flamengo. Transformar a paura, vamos dizer assim, o Flamengo, o respeito pelo Flamengo, nossa, tem Gabigol, tem isso, tem Arrascaeta. Opa, peraí. Não, eu tenho que jogar também, eu tenho que criar dificuldades para eles. Claro. Isso que eu acho que é a grande chavinha, porque assim, a impressão que dá e que pode acontecer é o Atlético toma um gol, aí eu tenho que mudar a chave, aí eu começo a jogar futebol. Nem sempre você precisa ser assim. O fator surpresa numa final é muito importante. O Palmeiras com 10 minutos de jogo ano passado, 10 ou 15 minutos de jogo, já estava 1-0. Sim. Qual foi o elemento de surpresa? A jogada treinada pelo Abel. Olha... fica aqui, Mike, Gustavo, joga nas costas aqui, se posiciona um pouquinho, joga nas costas porque isso vai acontecer. Time, né? Primeiro lance que aconteceu, Palmeiras 1-0. Então isso, e depois você condiciona, porque o Palmeiras que fez o gol e se posicionou. E aí jogou no conforto dele. O que o Atlético pode fazer pelas características dos seus jogadores é também criar um desconforto para o Flamengo. Sim. Porque em 90 minutos, Dani, é natural que o Flamengo, com o time que tem, vai jogar. O Flamengo não vai se retrair. Só vai se retrair se depende muito do que o Atlético fizer. Mas assim, chega em determinado momento que o Flamengo vai entregar a bola para o Atlético para ele poder respirar. E o desconforto do Flamengo é não ter a bola, né? Porque, vamos dizer, isso. O que eu sempre falo assim do futebol, eu não acredito muito no acerto ou errado. Tem em tu conseguir que as tuas características sobreponham as do adversário. E as tuas ideias. Né? Então, assim, que o Flamengo fica desconfortável quando não tem a bola? Por quê? Porque o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Rodinei, Vidal, todos são mais confortáveis e preferem muito mais e desenvolvem muito mais com a bola, né? O forte desses jogadores todos que a gente citou é o quê? Exatamente. É a bola, é a qualidade técnica, não é a pressão, a marcação, a entrega. Então, o Atlético, se
só ficar se defendendo, é óbvio. É o jogo do Flamengo. Pode dar certo um contra-ataque, claro. um erro defensivo, mas é o jogo que o Flamengo quer. Até por isso que eu acho que o Filipão vai botar gente a mais no meio-campo, não só para marcar, mas para ter controle de jogo, para ter controle da bola, para ter um pouco mais a bola. E aí eu acho que se encaixa mais o Vitor Roque do que o Pablo. Né? Eu colocaria o Vitor Roque. Quem sou eu para dar conselho pro Filipão, né? Mas eu colocaria o Vitor Roque para jogar. Vamos ver como é que foram os embarques, porque as duas equipes já estão a caminho de Guayaquil e a gente aproveita para ver também se os treinadores na entrevista coletiva de ontem deram alguma pista do que pode ser essa final de Libertadores. Faltam 3 dias e a torcida, claro, tanto do Flamengo quanto do Atlético, foi lá dar aquela moral na saída do time. Isso daí nos credencia a um bom jogo no final de semana, todos preparados, todos atentos, focados e concentrados em fazermos o nosso melhor. É natural que o resultado não se administra. Eu não tenho dúvidas e receio em afirmar que nós faremos um grande jogo e vamos fazer o máximo de todos nós para que alcancemos o melhor resultado. Não existe um favoritismo total, embora a gente reconheça que o Flamengo seja o favorito do jogo, mas não existe um favorito total num jogo único. Se fossem 2 jogos, podia até ser diferente. Mas, assim, se nós soubermos nos comportar com alguma qualidade e com simplicidade no que fazemos, a gente pode complicar o jogo, pode sair de lá com o título, que é o que a gente mais pretende desde que aqui chegou. Tá desanimado. Desanimado, você achou? Os dois estão ali num tom ameno, né? Mas o Felipão tá desanimado. Não você acha que ele tá desanimado com o grupo? Porque a gente já viu ele criticar a postura pós-classificação. Tá tranquilo. Nossa, ele tá jogando também um pouco dessa carga para os atletas precisam se mexer, né? Não, ele tá tranquilo. Eu acho que tá tranquilo. O ambiente do Atlético vai mudar. Até sábado. Claro que muda. Eu não consigo assim, pelo que eu convivo, eu não consigo ver ele desanimado. Você não desanimado. No vestiário também? Estou desanimado. Eu só acho que vai mudar. O Felipão é mestre nisso. E outra, é diferente. Se você não mudar a chavinha numa final, você passa vergonha. E mesmo que não fosse Felipão, né, Zé? Uma final de Libertadores. Claro. Mas é isso que eu falo. Final de Libertadores, você muda a chave. Essas entrevistas de motivação externa, o cara... Mas ontem, depois dos jogos. Hoje, com esse embarque, já foi outro cenário. Hoje, com esse embarque, com essa multidão em Curitiba, no Rio de Janeiro, já é outra coisa. O Felipão saiu lá caminhando, foi cumprimentado pelos funcionários do Atlético, depois caminhou até o ônibus. Mas é o que eu quero mesmo. Já é outra história. Como eu quero uma final tão, assim... Você não pode ser inimigo da alegria. É uma final de Libertadores da América. É o que eu tô falando, porque a pessoa não pode entrar nessa bad vibe, que é o seguinte, você vai e não é, vamos lá ver o que vai dar, já chegamos onde chegaríamos. Não, mas não tem isso. Não, o Atlético tem que pegar o cartão de embarque, entrar no avião e falar, meu irmão, agora é o nosso jogo da vida. Porque o Atlético, de fato, mas eu tô dizendo até pelo retorno, cara. Sem dúvida alguma. Mas eles sabem disso. Eles sabem disso. Aqui o Felipão, eu acho que assim, tanto o Felipão como a sua comissão técnica está trabalhando internamente esse tipo de situação. E o Flamengo, qual que é a motivação? A motivação é o jogo do ano também. Claro que é. É o jogo do ano. É entrar pra história. O jogador tem que ter essa... Primeiro, jogar pelo Flamengo. Já é uma motivação, por si só já é uma das maiores, se não a maior motivação. Jogar pelo Flamengo, representar a torcida, entrar em campo, respeitar
o seu trabalho, né? Entender que vai passar uma história na cabeça de cada um, vai passar um filme, o que ele passou até então para chegar nesse jogo. Tem uma série de coisas importantíssimas na cabeça de um jogador, não só a final. Porque a final, nós só estamos vendo o produto final. Sim. Né? É uma história toda para chegar até lá. A construção para chegar a essa história é sensacional. Pensando nisso, vocês acham que o Dorival fez bem ontem em colocar os titulares ali? A gente viu... Ah, cara, do Edu. A gente viu um jogo que, assim, em tese, se esperava um jogo de cumprir tabela e o Flamengo vai lá e do começo ao fim se mostra disposto a vencer a partida, Praz. Se os caras tivessem condições, essa análise interdisciplinar que a gente fala, né? Sim. Não só o jogador que a gente falou, o jogador querendo jogar, mas... Se eu tivesse carta branca e tivesse o aval das outras áreas do clube, com certeza, botaria todo mundo que tivesse condição de jogar, botaria. Mas ontem foram alguns lances que eu fiquei pensando muito de... Claro, né, no final do primeiro tempo, aquele lance, né? E teve um do Léo Pereira, logo na volta também do segundo tempo. Ele cai, o jogador cai por cima dele, não é? Porque, Dani... aqui nós temos 2 ex-atletas e que conhecem muito bem. Talvez quando eu vou fazer uma pergunta que eles já... É muito fácil de responder. Perguntava para o Praz, Zé, vou perguntar uma coisa para vocês. Tem jogo agora, mas tem a final. Vocês querem jogar esse também? Sim. Depende. Não, mas você ia falar assim. O jogador sempre quer. O Canizares ficou fora da Copa, caiu um vidro de perfume e ele pisou. Eu sei que faz parte do... Claro, mas sim, o prazo que eu falo... Mas aí é o imponderável. Entrar no campo ou não é ponderável. Mas só se eu tiver com alguma lesão, alguma dor, algum sinal, mas não entrar em campo porque eu posso sofrer um choque. Não, isso não. O atleta também tem que pensar, mas o Arrascaeta, ele tá medindo, ele vai dosando. E você vê que a tomada de decisão, a gente já alertou aqui, às vezes no chute, ele não chuta de fora da área como ele chutava, porque ele tá dosando isso. Mas aí, assim, se isso realmente for verdade, se ele estiver sentindo, se foi constatado pelo departamento médico, o departamento físico, e ele jogou, aí é um erro. Não, mas porque se eu acredito que o Flamengo tem a competência suficiente para... Claro, não, pela comissão. Mas é que ontem, durante a transmissão, deram um golaço do Pedro, mais um, né? Falavam muito sobre isso. O elenco conversou com o Dorival, teve o papo, vamos tentar entender. Porque o atleta sempre vai querer jogar. Mas eu seguraria, eu acho que foi um risco, mas já foi, o Flamengo ganhou. Aliás, vamos falar disso aí daqui a pouco, né, da arbitragem. Já a gente chega na arbitragem. Alguém se machucou? Não. Não, ninguém se machucou, tá tudo bem. A gente não quer que se machuque, mas... Agora eu acho que teve uma coisa importante também nesse jogo de ontem, assim, o gol de letra do Pedro é lindo, o Arrascaeta fazer um gol é legal, mas assim, o gol do Marinho e a defesa, tem uma defesa do Diego Alves, que eu acho que são importantes pro grupo, no sentido de estar todo mundo na Libertadores na mesma página, Prati. Você consegue colocar isso no mesmo bolo, assim, de se precisar em determinado momento, isso dá confiança mesmo que a pessoa fique no banco? Claro que dá confiança. Dani, o Flamengo ter vencido uma partida 4 dias na final da Libertadores, utilizando alguns titulares que vão estar em Guayaquil e outros que não serão titulares, mas podem jogar em Guayaquil, é uma boa notícia para todo mundo. O Marinho fez o gol, o Marinho teve participação, algumas boas participações, nem jogou tão bem assim, mas fez o gol. O Diego Alves fez a defesa, mas para mim foi mais perda de gol do Marcos Leonardo. Mas tudo bem, o Diego Alves fez a defesa, saiu muito bem e evitou o gol. Então, assim, foi boa notícia, né? Aquela história, o saldo de ontem pro Dorival foi positivo, né? O time venceu, ele deu alguns minutos para quem vai jogar no sábado, alguns que ficaram no banco entraram, alguns que entraram com uma Arrascaeta entraram muito bem, elogiado, inclusive pelo Dorival, que falou que ele conseguiu jogar 45 minutos porque ele foi preparado por 15 dias para isso. Além da final da Copa do Brasil, o Flamengo está fazendo uma preparação especial para ter o Arrascaeta inteiro em Guayaquil. É isso que eu falo, esses detalhes, as coisas muitas vezes fogem a gente, né? Sim. Então, ninguém ia ser maluco de botar alguém que não tivesse condição, que tivesse alguma... Agora, se não tiver, e o risco vai ter sempre, né? Pra gente comentou aqui. Claro que num jogo oficial é diferente. Às vezes você não tem como parar, tem o choque, as divididas. Agora, em um treinamento pode ter uma contusão, em um lance que ninguém espera. Prats, ontem eu acho que também a gente falou de o que leva pra final. O Dorival tá levando na bagagem várias opções para mexer durante o jogo. Ainda continua achando que o Everton Cebolinha pode ser essa alternativa não, mas pra começar, não. Não, prioritária só para mexer jogo. E o Marinho retomou confiança. Eu acho que o Marinho, a partida dele ontem foi interessante, mas eu acho que o Marinho pode ajudar o Flamengo. Por quê?
Por que não? O Marinho não foi bem ontem. O Marinho a gente não consegue entender. Não empolga muito. Às vezes ele joga bem uma partida, na outra ele desaparece. Ele é muito irregular. Né? Eu acho que o melhor ano da vida dele como jogador profissional foi o ano na época do Santos. Foi para a Libertadores, ele foi considerado o melhor jogador e tal. Até fazer o que ele fez na final, né, Zé? Depois ele voltou a ser o Marinho. Depois ele voltou a ser o Marinho que sempre foi na carreira. Ele tem muita qualidade, mas muita irregularidade. Mas, então, se a gente pegar essa fatia de temporada, ele me passa um pouco mais de segurança do que as anteriores. Mas eu queria elogiar também a postura do Gabigol. O Gabigol, ele tem dado esse passo atrás para armar jogadas. Para essa linha ofensiva, ele tem trocado muito de posição. Eu confesso que eu não imaginava ele jogando nessa função. Até pelas características dele, ele sempre foi um cara de linha... Foi um cara que deu uma mudada na mentalidade. Eu acho que a ida para a Europa e a frustração... Porque todo jogador quer ir para a Europa, quer jogar, quer fazer sucesso lá. E ele passou e teve dificuldades. E aí que está a diferença pro cara inteligente, né? Ele percebeu isso. E com certeza, porque o Gabigol, a fase do Pedro aqui, né? hoje ele é, como atleta, diferente do que ele era. Tecnicamente sempre foi muito bom, sempre foi sendo na média. Mas agora ele tá mais competitivo, tá mais atleta. Jean Oddi tá ouvindo aqui atentamente o nosso papo. Como é que chega esse Flamengo depois do jogo de ontem? Então, Dani, eu acho o seguinte, primeiro, né, não dá para discutir as escolhas do Dorival e da sua comissão sobre escalar os titulares que ele escalou. Eu acho que eles devem estar bastante munidos de informações para tomar essa decisão. Eu acho que, evidentemente, ele teria preferido jogar exatamente uma semana antes da final da Libertadores, né? É o plano ideal de qualquer técnico do ponto de vista físico ou fisiológico, costuma ser assim. Só que o Flamengo vinha de uma decisão de Copa do Brasil contra o Corinthians, não dava para colocar todo mundo na sequência para jogar no sábado, então ele acabou optando por colocar alguns jogadores para atuar contra o Santos. Eu acho que é um bom indício o fato do Arrascaeta jogar alguns minutos, né? Estou olhando para o time titular, estou de acordo com vocês que no aspecto psicológico, na confiança, o que vale é principalmente para os reservas. Eu acho que é ali que a coisa muda, né? Você ter reservas de repente mais confiantes para entrar, para mudar um jogo, pode ser um jogo de 120 minutos, é sempre bom lembrar, então é importante você ter essas peças no banco, mas eu acho que do ponto de vista dos titulares, eles estão pensando nessa final já faz um bom tempo e a confiança, o foco, a dedicação para essa final, ela vai ser no nível máximo que um jogador de futebol pode ter. Só queria, voltando um pouquinho em relação ao que vocês falaram sobre os técnicos, né, e destacar a tranquilidade dos dois ao falar às vésperas de uma final de Libertadores. Eu acho que do lado do Dorival, cara, esse é o Dorival Júnior que a gente sempre conheceu. Ele é um cara tranquilo, ele é um cara que não se exalta, é um cara que não muda muito o tom das entrevistas em vitórias e derrotas. E isso para mim é algo legal, né? Quer dizer, um cara que consegue manter o equilíbrio em qualquer momento, independentemente do resultado. E do lado do Filipão, aí eu acho que assim, a gente está falando de um senhor de 73 anos, né, com uma carreira absurda e gigante na história do futebol mundial, com seleção portuguesa, com 2 títulos de Libertadores, com título de Copa do Mundo. E aí eu acho que, no caso, não é que o Filipão não tá muito tranquilo e tal, mas evidentemente ele sabe, até mesmo para ele, do ponto de vista pessoal, é uma final importantíssima, como as outras 2 finais que ele jogou e venceu. Mas, evidentemente, é um cara que sabe lidar com esses momentos, cujo o peso do resultado desse jogo para o Filipão, e eu estou falando dos técnicos especificamente, para o Filipão, né, para a carreira dele, não tem o mesmo peso, não vai significar algo tão diferente, como eu acho até que significa também, ou significará para o Dorival Júnior, embora ele também tenha o título. Então, eu acho que são vamos dizer, olhando para a carreira dos 2 técnicos, são relações diferentes e até compreensíveis em relação a essa final. No caso do Dorival, ele é assim, ele é uma pessoa desse jeito, né? O Jean toca num ponto interessante. O que muda para os treinadores em um eventual título de Conmebol Libertadores? Ele põe The Last Dance. The Last Dance e um baita trabalho com o Atlético, independente do título, na minha opinião, um baita trabalho da comissão técnica que chega e põe o time na final. É um baita trabalho. Mas olhando para os 2 treinadores, para o Dorival vai ter um sabor, porque eu acho que ele muda de prateleira ganhando essa Conmebol Libertadores. Porque acho que ele vai...
A gente falava do Dorival, sempre falou dos bons trabalhos dele, ele é um excelente profissional, sempre foi. Mas eu acho que, para muita gente, o olhar de treinador é assim, mas ganhou o quê? Tem muita gente que fala, ganhou Copa do Brasil. Ganhou. Como tem gente que o parâmetro é se o jogador é bom ou ruim, se ele disputou Copa, porque eu discordo totalmente, porque a Copa do Mundo sempre depende de uma convocação, depende do momento. E não é isso que... Mas nesse caso da Libertadores, ela dá um peso diferente para o Dorival. É como se para o Dorival fosse peso 3 e para o Felipão peso 2, por exemplo. O Dorival muda de prateleira para muita gente. Eu acho que tem uma coisa que é o que a gente estava falando Flamengo, ontem, né? Um é internamente também. Para o clube e o outro para o treinador. Até mesmo para o próprio Flamengo, né? Para o clube, para o treinador, eu acho que é importante para os dois. Cada um, o Edu falou uma coisa correta, né? Cada um tem um peso, mas eu acho que eu acho que tanto para o Felipão como para o Dorival, acho que tem o mesmo peso, o mesmo significado. Porque o Felipão, nós estamos falando de um senhor, né, de 72, 73 anos, né, que já passou por várias coisas na vida e todas as vezes que, especialmente nessas últimas passagens e pós, e aí a gente tem que, eu tenho que tocar nesse assunto porque o Felipão, ultimamente, ele tem sido lembrado pelo 7-1, não pela carreira inteira dele. Né? E isso aí as pessoas dão um peso diferente. Lógico que foi um resultado inesperado por aquilo que aconteceu, mas você não pode avaliar a carreira inteira do Felipão só por conta disso. Eu acho que o Felipão, nesse momento, seria um plus a mais? Não, eu acho que seria realmente um título importante na carreira do Felipão. Porque caso realmente venha a se confirmar a aposentadoria dele como treinador, ele se aposenta com o maior título da América do Sul. Né? Ele se aposenta com o maior título da América do Sul. Sem dúvida. O Dorival, provavelmente, vai continuar, vai seguir carreira, né? Então ele poderá ganhar outros títulos, porque se o Dorival ganha a Libertadores, vai para o Mundial e existe a possibilidade de ganhar também o Mundial, aí ele muda totalmente realmente o processo e a forma como as pessoas irão olhar para o Dorival. Né? Então eu acho que são importantes para os dois treinadores. Para os clubes, eu acho que é muito mais importante para o Atlético em relação àquilo que pode projetar e lançar o Atlético para uma projeção em termos mundiais, em termos de importância na América do Sul aqui, na competição da Libertadores. E para o Flamengo é engrandecimento, assim, uma coisa gigantesca para aquilo que vem sendo feito nos últimos 3 anos. É um aprendizado. Nós falamos aqui uma vez e nós sempre tocamos nisso, né? Planejamento. O que o planejamento foi feito para o Palmeiras, que é a contratação de jogadores para serem desenvolvidos e aproveitados em um ano. Resultado do Flamengo, planejamento de resultado. Por quê? Porque a cobrança é muito grande pelo investimento, pela expectativa que foi criada pela montagem do elenco. Então, assim, sai um jogador nota 10, eu trago um jogador nota 10. Eu saio um jogador que eu não posso, que a gente... Você investe muito, tem jogadores muito bons, a exigência é muito alta também. Então, eu acho que são coisas bem importantes e acho que o Flamengo a gente tem que valorizar muito o trabalho dessas duas equipes, né? Porque nas devidas proporções são opostos, né? São os opostos em relação àquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que para o Dorival e para o Felipão tem o mesmo peso. Para o clube, eu acho que para o Atlético é mais importante que o Flamengo. Não que não seja importante para o Flamengo. E serve também como, vou dizer um ponto final, não é isso, mas como um visto, sabe aquele visto, checklist dessa geração 85 que foi tão perseguida por algumas pessoas, que eu acho que de uma certa forma... Como assim, no Flamengo? No Flamengo. Que eu acho que, de uma certa forma, foram injustas em relação a determinados momentos com essa geração. Porque quando ganhava, era geração, né? Era o Flamengo. Quando perdia, era fulano de tal, geração 85, e a gente sabe, por informações, alguns períodos, e aí acho que o mais específico é o Diego, né, Ribas, que as pessoas tocavam no assunto. Também se despede, né? Que era um pouco mais influente em relação a vestiário. Da geração 85 só vai ficar o Felipe Luiz, né, para o próximo ano. Sim, mas assim, o resto, eu acho que tem que dar os parabéns para ambas as equipes. Mas a geração 85 são os Diegos, o Ribas e o Felipe Luiz. O Alves e o Felipe Luiz. Então, assim, acho que o que se questionou em determinados momentos não foi nem a coisa de jogar ou não jogar. Foi a questão do quanto eles interferiam num papel que, por estar ali solto, quem comandaria o time não era deles. Sim, mas aí a gente... Vamos voltar no... Quando se ganha, a liderança é boa e quando se perde, a liderança é ruim. É um bom ponto. Isso é normal, né? O capitão se expõe mais e acaba... Eu falo porque conversei com um dos jogadores da geração 85 no pós-jogo da final da Libertadores. E ele falou, Zé, não tem nada a ver, isso aí é loucura.
Os caras estão tentando encontrar um culpado por aquilo que não foi no campo, que nós não conseguimos ganhar, não tem nada a ver. E o cara falou, ele usou esse termo, se o Michael faz o gol, nós sairíamos com uma geração vencedora. Eu no Palmeiras passei por uma situação assim, eu acho que tu cobriu o Palmeiras. Uma época diziam que o grupo estava rachado. Por quê? Porque estava perdendo, né? Sim. Grupo rachado, salário atrasado ou quer derrubar o treinador. E isso, assim, para mim, é a maior ignorância, mostra que a pessoa não sabe o problema, não sabe o que está acontecendo e ela tem que falar alguma coisa. Então, assim, mostra desconhecimento. E é mais fácil apontar esses 3 fatores, né? Falavam que tinha um grupinho entre eu e o Zé Roberto, que eu e o Zé Roberto era o grupo do Zé e o grupo meu, e a gente não se dava e a gente brigava. Pô, assim, o Edu conhece o dia a dia. Podia ter escolhido o outro, mas é a coisa mais absurda. Quem vai primeiro? Eu me dou muito bem com o Zé, sabe? E assim, tem algumas situações que podem até ter um pingo de verdade, ou pode ter alguma coisa que, eu tô vendo que o Zé tá sempre lá e o Praz tá sempre lá. O Zé tá de azul e o Praz tá de vermelho. Mas não, sabe? São situações criadas em cima do quê? Porque o Zé era uma das referências, capitão, eu também. E aí, quando ganha, são as lideranças, é aplaudido. E quando perde, o foco vai em quem? Mas esse equívoco, às vezes, vai até na análise da derrota, Dani. E aí eu vou ampliar. Vamos olhar para... O Zé falou sobre ganhar. Vou falar um pouco sobre a análise fria da derrota. Para o Felipão e para o Atlético, foi muito interessante, legal, o Atlético chegou. A minha preocupação só em relação ao que disse o Zé, dessas figuras... Não. Seu pensamento tá... Não tem nada que foi muito bom chegar e perder agora, não. Não tô dizendo que pode perder. Não. Tô dizendo que você quer apostar que se o Flamengo tropeçar no Atlético, perder a final, as pessoas vão criticar o Dorival e vão dizer que ele não estava pronto para pegar o Flamengo? Isso já é fato, faz um tempão. Isso sim, Edu. Por isso que eu falei que o peso para ele é maior. Não confia no trabalho do Dorival, porque se confiasse, teria renovado... Internamente, por isso, Zé, que eu falei do peso. O trabalho do Dorival é bom. Não é que não confia. Dani, com todo respeito, estão esperando ganhar a confirmação para poder renovar o contrato. Ele chegou, ele mudou, ele fez uma série de coisas... Quem tu deixa que uma pessoa, um jogador, um treinador que certo, tá? Acho que poderia ter revisto isso também, antes, por isso que eu tô alertando. É muito forte. Um jogador, um treinador que tu confia que tá na final da Libertadores, conquistou e tá com o contrato vencendo. Só tenho essa preocupação, porque o Jean também quer falar disso. O Jean também quer falar disso, mas só tenho essa preocupação, sabe, Dani? Porque para muita gente falou de mudança de patamar para esses críticos. Eu só tenho uma preocupação do tipo, ganhou, mas esse cara, não sei, já falei, tinha te falado que o Dorival... Só essa preocupação, porque futebol não deve ser analisado assim. Fala, Jean. Não, é só em relação a essa questão de renovar ou não com o Dorival, eu acho que são 2 pontos. Primeiro, beleza, eu acho que estamos todos de acordo que o trabalho do Dorival é bom, de maneira geral. Basta olhar como o Flamengo jogava ou como não jogava antes dele assumir o time e o que conseguiu. Já conseguiu um título, está na final da Libertadores e tudo mais. Então, é claro que num ambiente normal, num ambiente de sanidade mental no futebol, o normal seria você renovar com esse cara independentemente do que vai acontecer no sábado. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. Então, nesse sentido, eu até entendo os dirigentes do Flamengo. Por que eles vão renovar com o Dorival para dizer ao Dorival, parabéns, você fez um bom trabalho e é justa a renovação, portanto, tá aqui, 2 anos de contrato para você. Se eles mesmos, dirigentes, sabem que eles são suscetíveis a pressões e que se, portanto, no sábado o resultado não for bom e o Flamengo, de repente, perder um jogo no qual ele é favorito, não tem jeito. Eles vão ser suscetíveis à pressão, eles vão acabar trocando técnico. Então, assim, você renova para depois, eventualmente, dependendo do resultado, demitir ou esperar um começo de estadual e as coisas não irem bem no estadual para demitir, porque assim é assim que as coisas funcionam. E aí, pelo menos eu acho que na hora que o dirigente não renova por conta do bom trabalho, ele está olhando, né, para suas próprias deficiências. Ele está olhando para si mesmo e dizendo, bom, eu me conheço. Eu sei que se amanhã eu perder a final da Libertadores, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar de técnico. Ou vou esperar começar o estadual e perder 2 jogos, dois clássicos para trocar de técnico. Então não, é melhor não renovar mesmo, esperar a final da Libertadores, tá? Eu estou dizendo porque as coisas funcionam assim. É melhor você esperar para você também não rasgar o dinheiro do clube. Porque se você renova e depois demite por conta da pressão, e os
os dirigentes demitem por conta da pressão no Brasil, inclusive os dirigentes do Flamengo demitem por conta da pressão, é melhor você esperar mesmo que você não vai rasgar o dinheiro do clube lá na frente. Então, né, vamos dizer, é admitir a sua própria deficiência e falar, não é só a questão técnica que conta e eu vou esperar. Nesse sentido, eu concordo até com a decisão de esperar a final da Libertadores para renovar ou não com o Dorival.